Bom dia! Bom dia! Bom dia, Muito Flávia! bom dia! Tá boa, querida? Estou ótima, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom! Gente, meu nome é Lorena Ribeiro, sou consultora marketóloga e comunicóloga há 23 anos e também cofundadora, hoje sozinha, né? Infelizmente, no Café Delas. Bom, mas eu tenho mulheres maravilhosas que sempre estão comigo aqui e outras pessoas que empreendem também. Hoje é um dia do Café Delas itinerante aqui em Joatuba, onde eu fiz um trabalho maravilhoso com essas mulheres. E Flávia foi uma delas, que participou aí de um trabalho que eu fiz aqui dentro de marketing digital, né? Sim. E aí, Flávia, como é que tá, querida? Estou bem, estou ótima nesse dia maravilhoso, um pouco rouca, né? Aham. Esse tempo aqui em Joatuba tá bem seco, mas vamos lá, vai dar certo. Vai sim, com certeza. Flávia, eu quero saber um pouquinho onde você nasceu. Se você quiser falar um pouquinho da sua infância, tá? Você fica à vontade. Sua fase ali de adolescência, estudo, primeiros trabalhos, até chegar no empreendedorismo. Nossa! Então vou resumir, que são 38 anos de história, faço 39 e agora é dia 5 de mesmo? agosto. Gente, essa cutis. Olha a cutis da menina. 39 anos, graças a Deus. Tá linda. E eu nasci, há uma controvérsia aí, por quê? Por quê? Na minha identidade tá que eu nasci aqui em Joatuba. Olha. Só que Joatuba é mais nova do que eu. Então como que eu nasci em Joatuba? É porque na época Joatuba fazia parte de Mateus Leme, da cidade vizinha. Isso. Então não tinha maternidade aqui, né? Como não tem até hoje. Mas Joatuba fazia parte de Mateus Leme. Não tinha emancipado ainda. Então eu nasci em Mateus Leme. Na minha certidão de nascimento tá Mateus Leme. Mas na minha identidade, quando eu fui tirar a segunda via, eles colocaram Joatuba. Olha. Porque Joatuba já tinha emancipado, né? Entendi. E colocaram Joatuba. Então eu sou filha da terra mesmo. A Olha. filha raiz. Mas o local que você nasceu é um bairro? Antes era um bairro de Mateus Leme? Como é que era? Eu aqui nasci mesmo. no Hospital Santa Terezinha de Mateus Leme. Mas hoje ele faz parte de Joatuba. Não. Joatuba fazia parte de Mateus Leme. E eu fui, minha mãe foi encaminhada para Mateus Leme. Eu nasci no Hospital Santa Terezinha de Mateus Leme. Mas por algum motivo eles colocaram na minha identidade que eu sou de Joatuba. Entendi. Então eu sou de Joatuba. Agora. Mas E sua aí, mãe, Joatuba sua mãe emancipou. morava em Joatuba, então? Morava em Joatuba, mas Que como era tipo um Joatuba distrito. pertencia a Mateus Leme, nasci lá. Mas como o nosso endereço, residência, era aqui, assim que emancipou, quando eu tirei segunda via, eu acredito que isso não deve ter acontecido só comigo, mas com todos na mesma situação. Entendi. Colocou Joatuba, então eu sou de Joatuba, gente. E você tem mais irmãos? Tenho. Eu sou filha do Paulo José, que inclusive mora aqui também, a Maria Nunes também mora em Joatuba, e eu tenho mais 3 irmãos, 2 por parte de pai e mãe, e uma só por parte de pai. Eu sou a mais velha, né, dos 3 irmãos, eu sou a primogênita aí, e tenho a Andréia e a Noêmia, e tem a Samara, que é a caçula, mas hoje todos já são adultos. Que legal! Nossa, legal demais. Mas me conta aqui, e aí você sempre estudou aqui, chegou a morar fora, como que foi isso? Na minha infância, durante toda a minha infância, eu sempre morei aqui, inclusive nesse bairro onde está sendo feita a entrevista. Ah, que Então ótimo! eu conheço, né, muita gente aqui, muitos, claro, né, mudou, vieram pessoas novas, mas eu sempre morei aqui em Joatuba. A minha infância foi aqui, uma infância muito feliz, muito alegre, de brincar na rua, né? Naquela época era mais tranquilo, na casa dos vizinhos, ou todo mundo lá em casa. Estudei na escola aqui do bairro também, que é a Escola Miguel Rodrigues. Na minha adolescência, eu fui estudar em Boa Vista, que é um distrito de Joatuba, mas é um pouco mais afastado. Sei. E só na fase adulta eu morei 1 ano fora em Divinópolis, mas retornei para Joatuba. Legal. Eu tenho parente lá em Divinópolis. Nossa, eu achei lá assim maravilhoso, sensacional. Gostei muito de lá. Que legal. Eu tenho poucos amigos lá, que já eram daqui de Joatuba quando eu fui, né? Pra lá, então continuei o contato com eles e fiz alguns amigos lá, mas assim, bem poucos mesmo. Morei lá só 1 ano. Quando você morou lá, você chegou a casar, né? Sim, quando eu fui, eu já fui casada. Ah, você já foi casada? Já fui casada e fui morar lá na fase adulta. E aí eu ficava mais aqui do que lá, na verdade. Na época, então, meu marido, ele trabalhava numa empresa de ônibus, e aí eu ficava muito sozinha em casa com os meninos. E eu vinha pra Joatuba, que eu já tinha meus 2 filhos, Alexandre e a Tássila. Então eu ficava uma semana aqui, ficava o final de semana lá e voltava. Então eu decidi retornar pra Joatuba. Seus meninos estão com qual idade? 22 e 21 anos, Tássila e o Alexandre.
E aí, depois de 16 anos, eu resolvi ter a Júlia, que é minha caçulinha. E aí eu encerrei a produção. A cara dessa menina com um filho de 21, 22. 22 anos, meus mais velhos, 22. Gente, que gracinha. Parabéns, viu? Nossa, maravilhoso. E aí, sobre o empreendedorismo, que você perguntou, há um tempo atrás eu comecei a ir mais em busca da minha história. Eu fui olhar quando começou isso. A minha mãe sempre empreendeu. Minha mãe apenas com a 2ª série de grupo. É mesmo? Ela sempre empreendeu. É aquela necessidade de mãe, de fazer uma renda, mas ter que ficar de olho no filho. Sei. Então ela começou a costurar dentro de casa e daí para os vizinhos. E um tempo depois ela montou um comércio, uma loja. Depois ela montou um comércio varejista, sacolão. E assim ela foi fazendo na vida dela. Então eu cresci vendo a minha mãe sempre empreender. E eu lembro que aos 8 anos de idade, sabe aqueles caminhão que passava na rua com um saco de batata de 50 quilos? Eu olhava e falava assim, nossa, eu vou comprar aquele saco de batata e vou dividir entre os vizinhos. Quanto que dá para ganhar? Eu fazia a conta. Sem ter noção que eu já estava empreendendo, claro, né? E aí, minha mãe, eu lembro que eu falei, mãe, o saco de batata tá passando, é como se fosse R$20 na época, era cruzado ainda. Sim. E aí ela falou, mas vai perder, para que você quer comprar um saco de batata? Isso é muito. Falei, se a senhora me emprestar o dinheiro, eu vou vender, vou tirar o valor do saco de batata e ainda vou dar a senhora metade do lucro. Nossa, eu não sei se ela acreditou. Senhora. Eu acho que ela ficou muito assim, né? Deixa eu ver a audácia dessa menina. Mas você tinha quantos anos? 8 anos. Gente, isso é incrível. 8 anos. Que legal. Mas e chegou a comprar o saco ou não? Comprei o saco de batata. Comprou? Dividi e vendi na vizinhança. Não, na verdade, com 8 anos, eu comecei a vender desenhos para família. Eu fazia desenho e vendia. É mesmo? Você é fera no desenho? Não, mas qualquer desenho que eu fazia, eu vendia e eles com dó de mim compravam. Gente, sou péssima em desenho, mas eu acho que eles achavam bonitinho, né? Olha, agora eu tô vendendo desenhos, você me ajuda? E aí eu oferecia, mostrava o desenho, eles nem entendiam o que era, mas compravam. Gente, a pessoa nasceu empreendedora. E aí, na verdade, com 11 para 12 anos, eu comprei o saco de batata e vendi. E aí, a partir dali, tudo que passava na porta eu queria vender. Essas pessoas que passam vendendo perfume, para você pegar e revender para elas, eu vendia e ganhava ali uma comissão, ganhava ali um perfume também. Plantas, que as plantas de plástico eles passavam oferecendo, eu vendia. E era engraçado, porque o meu brinde eu não usava, eu vendia. Eu fazia dinheiro, o brinde que eu ganhava. Eu fazia dinheiro com ele. Que legal! E aí eu fui nessa pegada, já entendendo que eu gostava muito de vendas, e eu sempre gostei muito de relacionar com pessoas. E assim que eu formei meu ensino médio, na verdade, antes de formar o ensino médio, eu casei muito nova, 16 anos, tive filho com 17 anos, e aí veio a primeira necessidade de cuidar do filho e ter que fazer renda. Porque eu casei muito nova, não tinha estrutura. Na época, o meu marido também não, muito novo, 19 anos. Mas ele trabalhava na empresa da cidade. E aí, eu, naquela veia já de venda, preciso fazer dinheiro. Ele é daqui também? É daqui também. Na verdade, a família veio de Belo Horizonte para cá e eu conheci aqui, né? Hoje não mora mais aqui. Olha. Mas aí eu fui fazer renda. Entendi. E comecei a vender, venda de roupa, venda de calçado. Trouxe a primeira franquia para Joatuba da Caso. Eu fui a primeira que trouxe para cá e fez uma equipe de 15 pessoas. Aí nessa época eu comecei a enfrentar problemas emocionais. E aí vocês vão entender mais na frente porque hoje eu faço o que eu faço. E foi a primeira vez que eu tive que largar tudo, deixar a minha equipe na mão de outra pessoa que não soube administrar. Sei. Acabou com o negócio e fui para Divinópolis. Nossa, então peraí que nós vamos voltar no próximo bloco. Voltamos já, gente. Voltamos! Segundo bloco. Mas me conta aí essa questão. Volta um pouquinho aí só para eu entender melhor. Primeiro, vamos voltar mais um pouco. Você começou a empreender muito novo, mas você já foi funcionária, seletista? Muito. Eu trabalhei 5 vezes como CLT. Ah, tá. Dentro de empresa automotiva, loja, em secretaria de faculdade. Então foram vários. Tudo aqui na região? Tudo aqui na região. Tá. E você empreendia junto com o CLT? Eu sempre gostei. Fez alguma coisa, né? De observar as pessoas. Ah, então, tá. o que eu fazia? Todo lugar que eu estava trabalhando, se você falasse assim, eu tô precisando dar um jeito no meu cabelo, eu não tenho tempo para ir comprar.
na outra semana você podia ter certeza que eu ia dar um jeito de trazer aquele produto que você falou para vender. Então eu observava muito a demanda do lugar e vendia aquilo que as pessoas queriam. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa onde a maioria, 70% era mulher. E eu via que elas tinham uma dificuldade de sair, por exemplo, para comprar lingerie. Certo. E aí o que eu pensei? Vou trazer lingerie. Peguei consignado para não investir. E fui vender lingerie lá dentro. E depois eu comecei a observar que entre o horário do café da manhã que ele servia o horário do almoço, o pessoal ficava com muita fome. E a empresa não servia. E naquela época ainda não tinha nada, nenhuma diretriz da empresa que me impedia vender. Tá. O que eu comecei a fazer? Salgados. Coxinha, eu mesmo fazendo. Nossa, o início foi uma tristeza, estourava, era uma loucura, gente. Eu fazia a massa à noite, enrolava e levantava 4 horas da manhã para fritar, porque 5h30 meu ônibus passava. Nossa! Então eu queria levar quentinho. Você fazia o quê? Coxinha? Coxinha. E aí depois o pessoal começou a falar, não tem misto não? Eu tenho, vou trazer amanhã. Eu levava misto. A minha sanduicheira era caseira, coitada, não aguentou, né? Derreteu até o plástico, de tanto sanduíche que eu fazia. Não é engraçado, mas agora é engraçado, né? Mas na hora complicou, né? E aí, quando eu percebi, eu estava fazendo mais do que a minha renda em salgado. É Eu mesmo? vendia mais de 60 salgados na empresa, porque era o que eu dava conta de levar no dia. Eu não dava 60 conta. por dia? 60 por dia. Entre salgado, misto. E aí, o que eu comecei a perceber? Que era mais vantagem eu já pegar pronto e ganhar em cima. E eu fiz uma parceria com uma salgadeira excelente aqui em Joatuba, que é referência até hoje, e eu comecei a pegar tudo prontinho dela. Então, o que eu fazia? Eu passava cedinho na casa dela, pegava esses salgados e levava para a empresa numa bolsa térmica. Olha só. O sanduíche, né, o misto quente que eu continuei fazendo. Mas o salgado, que era o pastel português na época, e o salgado eu já pegava prontinho. E eu comecei a perceber que eu fazia uma renda maior. Mas como tudo que é bom, todo mundo copia, é claro, muitas pessoas começaram a vender também. Dentro da sua empresa lá? Dentro da empresa, da mesma empresa. Começaram a levar bombom e depois começaram a levar também salgado, outras coisas. E aí a empresa, ela bloqueou. E aí não pôde mais. E eu falei, então agora eu vou ter que arrumar outra coisa. Gente. Então sempre dentro de onde eu estava, eu observava qual que era a demanda que tinha e que não era suprida e como eu podia atuar em cima dela. Entendi. E assim eu fazia. Quando eu me vi, eu já estava empreendendo, ainda no CLT, eu não tinha ainda uma firmeza para poder largar e sair. Entendi. Porque eu tinha crianças pequenas, eu precisava de uma estabilidade. Sim, sim. E eu não conseguia entender que eu fazia mais que eu poderia. Então eu continuei muito tempo no CLT, mas sempre vendendo onde eu estava. Eu acho engraçado que quando eu pensava assim, agora eu acho que eu quero entrar em tal empresa. Aí eu já pensava assim, o que eu posso vender lá? Então, na verdade, as empresas eram um meio de fazer relações. Isso. De venda, de comunicação. E não era pela carteira assinada, pela estabilidade. Tinha algo atrás. Então sempre foi desse jeito. Até que eu decidi, depois da pandemia, durante a pandemia, eu decidi que eu ia empreender mesmo. E que eu ia só empreender para mim, que eu não ia voltar atrás. A não ser que fosse com a minha empresa prestando serviço. Certo. E aí, na pandemia, em 2021, nasceu o Nunes Ateliê Kids, que era uma loja familiar, minha e da minha mãe, e depois passou a ser da minha irmã. E logo depois ficou só minha. Onde a minha mãe confeccionava e eu vendia, e eu também consegui fornecedores de outro estado para poder trazer aquilo que a gente não produzia. E assim nasceu o Nunes Ateliê Kids, na pandemia, durante a pandemia, né? Entendi. Porque eu não queria mais sair para fora porque eu tinha minha filha, a Júlia, que nasceu em 2019. E aí o último contrato meu CLT, desse período, fora, foi na prefeitura de Joatuba. Eu já tinha trabalhado lá. Quando a Júlia nasceu, eu decidi sair. Fiquei 3 anos e saí. E retornei depois como monitora. E aí eu falei, não, agora chega. E aí resolvi empreender pra mim mesmo. Isso foi o quê? 21? 2021. Ela nasceu em 2019. Só que sempre eu empreendi, estando no CLT. E quando eu ficava desempregada, eu continuava empreendendo. Eu não parava. Mas eu não tinha tomado a decisão de agora só vou empreender. E quando a Júlia nasceu, foi que eu decidi, não, agora eu só vou empreender. Mas aí você decidiu isso por quê?
Por questão de tempo, para dedicar mais a ela? Foi por isso? Também. Eu tenho, como eu te disse, eu tenho 2 filhos, o Alexandre e a Tassa, que são de maiores. E eu falo que hoje a Júlia pega o melhor de mim. Alguém teve que pagar a conta, e quem pagou a conta foi os 2. Porque quando eles estavam pequenos, como eu disse, eu engravidei muito nova. Então eu estava fazendo o ensino médio, estudando ainda e com criança e trabalhando. Então não foi fácil. Sim, sim. E eu perdi muito, por mais que eu fazia muita coisa. Quando eles estavam bem novinhos, eu também fui da faxina, que era um meio de eu ficar perto. Mas esse meio de ficar perto eu não ficava, porque eu tinha que fazer muitos que a gente chamava de bicos, né? Sim. Para poder dar conta da demanda. E aí eu decidi que eu não queria fazer com a Júlia o que eu fiz com eles, porque a Júlia foi planejada. E eles não, né? Eu falo assim, conscientemente, eu queria ter filhos, 2 filhos na época, um casal, e Deus me abençoou muito, né? E depois veio a Júlia. Mas eu fiquei muito fora, eu perdi muito, eu tive que delegar muito a criação deles. Sim, sim. E quando a Júlia nasceu, isso não era mais uma opção, delegar, sabe? Criar ela era a minha prioridade. Entendi. Então eu decidi empreender para poder ficar, acompanhar ela e também cuidar de mim, porque eu não conseguia, gente. Por mais que eu fazia ali o mínimo, eu não conseguia ter esse cuidado de verdade, de saúde, de caminhar, de bem-estar. Eu começava e parava, tudo que era comigo, eu começava e parava. E eu percebi que a minha saúde mental já há um tempo não ia bem. Só que eu estava negligenciando. Eu vim de uma família de mulheres muito fortes. E eu acabei tendo até então seguir esse legado. Eu não sabia que eu não precisava ser essa mulher forte. Sim, sim. Que eu podia pedir ajuda. Sim, sim. Então eu carreguei muitas coisas que não eram minhas até os 33 anos. Foi quando eu comecei a ruir. Eu falo que eu comecei a literalmente a ruir. Ter problemas de memória. E eu achava que era só um cansaço. Eu comecei a ter sinais de que eu precisava dar uma parada. Mas mesmo assim eu não ouvi. E nesse processo eu me divorciei do pai dos meus filhos. Fiquei 4 anos ali, trabalhando muito. Casei de novo. Só que quando eu casei de novo, eu já não estava bem emocionalmente. Não estava bem mentalmente. E eu acabei vivendo um relacionamento muito difícil. No sentido de ser abusivo mesmo, diagnosticado por especialistas. E aí eu adoeci mais ainda. Então eu precisei parar e olhar para isso. Só que eu falo que nada que acontece é para morrer, é para matar, é para a vida. Basta você saber que ângulo você está olhando. E eu entendi que aquilo ali era um alerta, que naquele momento eu precisava parar. Já que eu não parei lá atrás, eu recebi uma nova oportunidade de parar agora. E aí tudo isso que me aconteceu fez eu realmente olhar para mim e ir em busca de mim mesma. Porque eu era a filha que a minha mãe precisava, a sobrinha que a minha tia precisava, a prima que minhas primas precisavam, a irmã e mãe muitas vezes dos meus irmãos, mas eu não era a Flávia que eu precisava. Entendi. Bom, então peraí que com essa aqui nós vamos dar uma paradinha, a gente volta já, tá bom? Voltamos! Vamos lá. Mas aqui, só voltando um pouquinho, como que chama a loja? Kids, como é que é? Nunes Ateliê Kids. Tá, o que vocês faziam no ateliê? Só para eu entender. Minha mãe produzia as roupas, eu desenhava, pegava os modelos, É aqueles mesmo? desenhos maravilhosos, né? Gente. E aí minha mãe tinha que decifrar. E aí eu arrumava fotos, fazia um recorte lá mais ou menos de jornal, montava como que eu estava pensando. E aí ela ia lá e produzia. Eu escolhia o tecido, o que ia ter, os detalhes. Gente, e mas ela você tem a produzia. queda total, então, pra moda? Dizem. Eu sempre gostei muito. Eu tenho uma criatividade, mas eu precisava de alguém para executar. Entendi. Porque eu até fiz um curso, né, com muita insistência da minha mãe, mas eu entendi que não era ali o meu ponto forte, a costura, produzir. Mas que conseguir os modelos, às vezes a gente queria algum modelo, mas eu achava que alguma parte não estava tão legal. Então eu fazia modificação, colocava algum detalhe. E as roupas que nós produzíamos era atemporal, era porque nós não estamos produzindo mais. Vou explicar. Era um atemporal e eu quis trazer para as pessoas, para a minha comunidade, para as minhas amigas, a possibilidade de comprar roupas que fossem de alta qualidade, aqueles modelos maravilhosos que a gente só vê em boutique, mas com preço popular. Então, nós fomos confeccionar isso. A forma como eu queria vestir a minha filha
E a mais velha, principalmente na época, eu não tinha condições, porque tudo que eu gostava pro meu bolso era caro. Então eu decidi que eu iria produzir roupas para que outras mães tivessem a possibilidade de fazer pelas filhas dela, o que na época eu não pude fazer pela minha filha. Entendi, a Tássia. entendi. E assim nasceu o Nunes Ateliê Kids. E de uma vontade da minha mãe também trabalhar em família, trabalhar com as filhas. E depois entrou a minha irmã, que cuidava da parte financeira. Mas aí ela, eu acho que não é muito o que eu quero, e ela acabou saindo. A minha mãe continuou nas costuras e com a loja dela de utensílios para casa, né? Cama, mesa e banho. E o Nunes Ateliê ficou só para mim. Entendi. Quando o Nunes Ateliê ficou só para mim, eu decidi que eu iria mudar, eu precisava mudar. Que eu queria agregar outras coisas, mas como era uma loja infantil, logo infantil, o nome já tinha uma referência aqui na cidade, então nós mudamos. Ficou tudo aqui NAC. Tudo, porque tem de tudo um pouco, e NAC é Nunes Ateliê Kids. Ah, entendi. Olha que legal. E aí não só as roupas infantis continuaram, mas agora não produzidas pela minha mãe mais, só da indústria, Sei. que eu agrego, mas calçados, garrafinhas, outros utensílios. E essa loja tá aberta? Essa loja está aberta. Olha. Só que hoje ela já está caminhando para trabalhar somente no modelo online. Entendi. Que eu decidi não trabalhar mais com produto físico, apesar de gostar muito do contato, mas eu decidi não trabalhar com um produto físico. Eu entendi que eu continuei cumprindo isso, mas para agradar um desejo da minha mãe. E quando eu me conheci, me reencontrei, eu entendi que eu não precisava viver a vida dela, ou suprir as vontades dela, que eu honraria ela dando certo na vida. Então eu decidi fazer o que fazia sentido para mim. Entendi. Que era a venda online, que teria como eu escalar e ter liberdade financeira e geográfica. Excelente. Eu já estou nesse modelo há 19 anos. Sim. Não é fácil, ótimo, não. né? Assim, eu falo que não tem problema nenhum a gente ser CLT também. Não. Eu tenho até uma palestra que eu falo sobre isso, né? O CLT não é inimigo do empreendedorismo. Não, jamais. Em alguns momentos você vai ter que fazer os dois. Sim. Em outros você vai fazer só um. E você pode ir e voltar, não tem problema. Tem pessoas que intraempreendem, elas têm essa característica, e aí tem empresas que reconhecem essa característica. Sim. Aí é legal, porque o tipo de salário dela modifica bastante, porque ela está empreendendo como se o negócio fosse dela. Verdade. Mas nem toda empresa está aberta ainda a essa proposta, né? Vamos colocar assim. As empresas por onde eu passei não estavam, por isso que eu decidi sair. Isso. Mas se eu tivesse se elas tivessem essa visão, com certeza eu teria ficado. Né? Porque para quem é mãe e tem filhos, você ter ali uma estabilidade, a gente sempre opta ali por questão até de convênio, a gente olha muito isso, né? Quando vai entrar na empresa, principalmente quando tem filhos pequenos. Verdade. Então, se eu tivesse tido essa oportunidade, não que a gente não possa pagar, né, no empreendedorismo, mas quando a gente está ali, você tem todos os benefícios, tem aquele valor que você é fixo, você pode contar com ele, porque o empreendedorismo, quando bem feito, você tem previsibilidade também, você consegue prever ali, mas não tem um valor exato. Né? Então, no CLT você já tem aquele valor exato. Mas se você não tiver essa abertura, você também não consegue crescer. Isso mesmo. Então tem os seus prós e contras. Isso mesmo. Então eu via uma maneira de eu ficar ali no CLT, ter estabilidade, ter o que eu precisava para os meus filhos, e por outro lado eu fazia as vendas que era o que eu precisava. E aí o bom é que você conseguiu fazer muito tempo, né? Muito tempo. Foi muito tempo. Você graduou em alguma área específica? Sim. Eu fiz graduação, a primeira graduação minha foi em logística empresarial. Olha, que interessante. E foi muito legal porque não foi uma área que eu escolhi. É mesmo? Não. Como que foi? Desde sempre eu tinha certeza que eu ia fazer direito e me tornar juíza. Trabalhar nessa área. Que legal. E todos diziam assim, não, você tem cara mesmo de juiz, de advogada. E eu acho engraçada essa fala, porque como que você olha para uma pessoa e fala, você tem cara de nutricionista, você tem cara de professora. E eu ouvi uma vez de um policial, falou, você é professora? E eu, sim, porque eu já tinha feito magistério também. Aí falou, você tem cara de professora de matemática. E aí eu tinha tirado o CAT há pouco tempo, dentro da área de logística, para dar aula de matemática. CAT é o quê? O CAT é uma autorização para você dar aula quando você não é especialista, por exemplo. Quem faz licenciatura em matemática, ele está liberado para dar aula de matemática. Ok. Como eu fiz uma formação de logística empresarial, dentro da minha grade, eu tenho matemática com a carga horária suficiente para me dar aula. Tinha matemática financeira, contabilidade, então eu poderia dar aula. Entendi. Aí eu preciso tirar essa liberação, porque eu não sou licenciada em matemática. Entendi. Mas eu tenho a liberação para dar aula tanto de logística
quanto de matemática e disciplinas integradas que existe hoje e outras disciplinas. E aí eu acho engraçado isso. Você tem cara disso, você tem cara daquilo. Como que é a cara de quem é engraçado. Mas aí eu fiz a graduação em logística empresarial. Eu esperava... foi assim, eu trabalhava no CLT numa cidade em Florestal, próxima de Ubatuba. Mas o meu horário de trabalho não me permitia chegar aqui e ir para fora para fazer faculdade de Direito. E aqui em Joatuba tinha faculdade, mas já tinha um tempo que não fechava turma. Entendi. Foi engraçado que quando eu decidi fazer Direito, não fechava turma. Olha! Eu falei, então alguma coisa errada aí. E eu fiquei esperando 2 anos, 1 ano e meio, não fechava turma. E aí eu lembro que eu sempre passava na frente da faculdade e falava assim, um dia eu vou estudar aqui. Porque isso não era uma coisa que era comum para minha família. Até então ninguém na família tinha feito faculdade. E aí... Então você já tinha feito uma? Ainda não. Foi quando eu ia fazer a primeira. Tá da logística. Da logística. E aí, como eu já estava esperando 1 ano e meio e não fechava, eu falei, e eu fui lá na faculdade e eles conversaram comigo e a menina me falou vários benefícios, a menina que me atendeu lá, secretária do logística, e eu falei, tá, vou fazer. E decidi fazer. Quando eu fechei, primeiro semestre, fechei a turma de Direito. Aí eu queria mudar, mas como eu sempre fui daquela assim, ó, que começou, termina. Muitas vezes me ajudou, mas muitas vezes me atrapalhou. Porque eu não aceitava encerrar ali fácil aquele ciclo e do outro. Eu queria terminar. Entendi. E aí eu decidi fazer logística. E aí eu me apaixonei por uma matéria que no ensino médio eu não gostava. E eu me apaixonei na faculdade e eu fui uma das alunas que teve nota de destaque no J. Andrade, nas aulas de contabilidade e matemática financeira. E até eu me surpreendi. É engraçado, né? Eu falo que o meio, ele te dá muitas possibilidades. Mas pensa, você já fazia conta lá de tudo, mas eu não entendia que eu empreendia. Saco de batata. Fazia tudo de cabeça, assim, rapidinho. Achei isso também. E aí eu fiz a faculdade. E assim que eu tive a oportunidade de trabalhar também na faculdade como estagiária, porque eu sempre fui muito engajada, em todo o meio que eu estou, eu sempre procuro saber o que está acontecendo, se tem algum projeto, o que eu tenho, e eu vejo como eu posso participar, como eu posso ganhar e como eu posso contribuir. E eu participei de alguns movimentos, de colegiado, algumas coisas que foram acontecendo, feiras de empreendedorismo, ajudando mesmo no sentido de organização. E aí eles me ofereceram uma vaga lá de estagiária para ganhar a bolsa. E eu saí do CLT e fui só viver da bolsa da faculdade e estudar. E assim que eu formei, depois de um tempo, eu fiz o magistério. Logo que eu terminei o magistério, saiu uma lei onde proibia o magistério da aula, só educação infantil, e depois não poderia dar educação infantil só como porque eu realmente entendia que eu queria dar aula. Na minha concepção, eu falava assim, eu quero dar aula. Porque eu sempre me vi no meio de muitas pessoas. Mas eu não entendi ainda porque eu não me conhecia, né? O que estava por trás disso. Mas existia alguma coisa que falava para mim, não, seu serviço é com pessoas, é sempre no meio de muitas pessoas, não é escondida, não é atrás. E aí eu fui atrás de outras formações. Nesse período que eu estava fazendo faculdade, eu tive uma das maiores decepções que foi no casamento. Foi algo muito difícil que eu passei. É mesmo? Foi, porque... No segundo? No primeiro. No primeiro? Eu casei quando eu fiz a minha primeira faculdade, né? Em 2007. E aí eu me separei, primeira vez. Desse relacionamento eu me separei 3 vezes. Eram 2 pessoas muito imaturas, mas a mulher sempre amadurece mais rápido, principalmente quando ela tem filho. Sim. E existia ali muitas faltas, sabe? Muita falta de responsabilidade, muitas faltas. Abandono também, muito abandono. E aí eu me vi tendo que dar conta tão nova de casa, de filho. E aí foram 2 tentativas de ir de vida. Na terceira eu falei, não, chega, eu não aguento mais. E aí eu me negligenciei. Eu vim de mulheres de família de mulheres fortes, família de mulheres fortes, como eu te disse, eu me negligenciei. Falei, eu não tenho tempo para chorar. Eu não tenho tempo para lamentar. Entendi. Agora eu preciso trabalhar e cuidar desses 2 filhos e cuidar do meu futuro. E assim eu fui engolindo as minhas emoções, né? Sendo aquela mulher forte que todo mundo achava que era. E uma característica que eu percebi quando eu fui me conhecer para o desenvolvimento pessoal é que sempre as pessoas me procuravam para solucionar problemas.
Mas ninguém me ouvia, porque eu era mulher forte. Mulher forte, ela não precisa ser ouvida, ela não tem problemas, né? Exatamente. Então, eu me negligenciava, logo as pessoas também me negligenciavam nesse sentido. Então, tudo, eu preciso disso, procura a Flávia. Não sei como resolver isso, procura a Flávia. Porque mesmo que eu não soubesse, eu ia atrás do como fazer e de quem poderia me ajudar. E aí, veio a minha primeira compulsão, que eu só entendi depois, que foi estudar. Eu estudava incessantemente, tudo. Eu emendava um curso atrás do outro. E depois eu entendi que era uma forma de fuga. Para mim não enxergar a minha realidade, eu estava sempre estudando para dar a impressão de que eu estava fazendo algo positivo, que a vida estava andando e que estava tudo bem. Mas não estava. Vamos fazer só um intervalinho Vamos. para a gente terminar? Já já a gente volta. Voltamos. Quarto e último bloco. Então vamos lá. Mas aí teve toda essa mudança, aí você se separou. Me separei, tive que dar conta agora com uma nova realidade. Não foi fácil, né? Eu cheguei a alguns momentos a precisar de ajuda psicológica. Sei. Mas ainda assim existia um certo orgulho, uma resistência, porque eu não podia me mostrar frágil. Sei. Então eu resolvi estudar. Fui para outras formações. Então eu fiz muitas formações que até então uma não fazia sentido com a outra. E eu ouvia muito a questão de: mas isso não faz sentido, por que você está fazendo isso? Isso está totalmente fora. Mas era a forma como eu tinha de me satisfazer. Já que dentro existia uma infelicidade muito grande, enorme, né? Uma vontade de dar conta de tudo, sozinha. Mas sozinha a gente não dá conta de nada, né? E aí, nesse período, foram 4 anos, eu tive meu segundo relacionamento. E aí eu falo que é onde que muitas coisas que a gente acha que é ruim, vem pra morte, não, vem pra vida. E foi ali que eu realmente acordei e olhei pra mim. Eu vivi um relacionamento de 7 anos muito difícil, onde eu realmente, por um tempo, perdi a capacidade de vender. É mesmo? Eu fui atingida muito no meu emocional, no meu mental, coisa que eu nunca imaginava, por eu achar que era uma mulher forte, que dava conta de tudo. E eu perdi a capacidade de vender. Durante muito tempo eu não quis estar no meio de pessoas. Eu não conseguia falar. Eu sempre tive uma habilidade de fala, eu não conseguia falar. E eu precisei buscar ajuda. E aí, nesse buscar ajuda, eu fui para o desenvolvimento pessoal. Entender, curar minhas feridas, curar as minhas dores. Nesse processo eu entendi por que eu mudei muito. Porque eu mudei muito o comércio, eu mudava muito os meus negócios. E várias vezes eu desisti. Eu falo que negócios não quebram, pessoas desistem. E quando você decide não mexer mais com algo, quando eu decidi mudar o Nunes Atelier, se fosse antigamente, na minha memória, eu olhava como, nossa, quebrei. Não, eu fiz uma mudança, uma evolução, uma estruturação para que ele crescesse. Sim. Mas muitas vezes eu desisti e só depois eu entendi que eu estava com problemas emocionais. E aí eu me apaixonei por essa área, porque eu me descobri e me curei, me entendi de coisas lá da minha infância. E eu falei, uau, que poder que tem isso, da inteligência emocional. Verdade. E eu decidi trabalhar com isso. Então eu fui, depois que eu me curei, olhei pra mim, né? Mas isso foi em qual ano? Só para eu entender melhor. Foi em 2021, quando eu comecei o Nunes Atelier, eu já estava com muitos problemas nesse relacionamento. E olha pra você ver, a Júlia tinha pouco tempo de nascido, ela nasceu em 2019. E eu já comecei a procurar ajuda. Eu entendi que alguma coisa não fazia sentido e eu percebi que eu estava realmente a ponto de parar. Porque estava refletindo o meu físico. Às vezes eu tinha dormência no braço, dormência no rosto. Nunca tive problemas de pressão. Algumas vezes eu tive alterações de pressão. E ia em consultas e não dava nada. E o médico começou a falar comigo. Olha o seu ritmo de trabalho. Olha as suas emoções. Tem alguma coisa acontecendo e é na área das suas emoções. Você não tem nada no físico. E aí eu entendi que se eu não parasse por bem, eu ia parar por mal. Que aquilo, mais uma vez, era uma oportunidade que eu estava tendo de olhar para mim. E eu não poderia mais negligenciar. Que talvez fosse a última. Porque eu realmente estava num estado de... Sabe, de você nem se suportar? Mas o que foi? Foi algum curso que você fez que você começou a olhar para si? Eu sempre gostei de entender das pessoas. Por conta da área de vendas, são mais de 20 anos de vendas. Isso. Eu sempre estudei o comportamento do cliente. Por que o cliente compra? E nesse processo eu me apaixonei por neurociência. Tanto que eu terminei uma outra formação há pouco tempo. E o meu TCC foi sobre neuromarketing.
E nesse neuromarketing, entender as pessoas, tinha coisas sobre emoções que eu comecei a olhar e falei, peraí, isso sou eu. Não, peraí, eu faço isso. E começou a conflitar. Porque eu comecei a olhar e não consegui olhar com um olhar de empreendedora. Eu vi que eu estava tendo algumas compulsões, alguns gatilhos. E aí eu não consegui prosseguir, eu tive que parar e realmente olhar para, ao invés de querer entender o cliente, eu precisava entender o cliente. E eu comecei o desenvolvimento pessoal no Instituto, que é curar felicidade, quem sou eu, faz sentido o que eu faço, por que eu faço isso que eu carrego é meu, essas escolhas são minhas. E outra coisa que eu tive que trabalhar era o dizer não. Eu não sabia dizer não para as pessoas. Então eu sempre, para ser aceita, eu dizia sim, para pertencer, eu dizia sim. E eu fui entender por que a necessidade disso. E aí eu fiz o desenvolvimento pessoal, onde eu tratei todas as minhas feridas, traumas, e é um processo, você sempre vai descobrindo coisas novas. Verdade. E depois eu fui para a profissão mentor também, que é para estruturar todos os meus conhecimentos, habilidades dentro da profissão mentor, para ser uma mentora. E fiz outros cursos e especialização sobre programação neurolinguística, PNL, que é uma forma muito legal de trabalhar as memórias, porque o cérebro não apaga nada, ele não joga nada fora. Eu falo que ele é um ótimo negociador. Então ele fala, eu te dou isso, mas você vai me dar o quê? Então tudo aquilo que era traumático eu precisava trocar, eu precisava olhar isso e ressignificar. Então muito eu fui trabalhar nessa área também. E agora eu estou no meio de uma formação de uma pós-graduação de neurociência. Porque ótimo. Eu realmente quero me especializar nessa área e em breve fazer atendimentos como neurocientista. Mas hoje eu já faço treinamentos e palestras voltadas para curar aquilo e identificar aquilo que impede a pessoa de desenvolver, seja nos seus relacionamentos, seja na área profissional, né? Tem pessoas que têm várias ideias, são criativas, mas não entende por que não vai. Às vezes dá ideia para todo mundo faz dar certo, mas o dela não vai. O que está acontecendo? Ela não tem força para ir para a vida. Ela tem criatividade, mas ela não tem a força para fazer acontecer. Por que isso está acontecendo? E é isso que eu trabalho hoje, tanto com mulheres quanto homens, mas o meu público maior são mulheres, para elas ajudar a identificar onde foi que elas se perderam. Nossa, que interessante, hein? Parabéns. Obrigada. Então você já está envolvida dentro desse novo processo há 3 anos, em média? Que eu comecei a palestrar e fazer treinamentos no final do ano passado. Tá. E a pós você vai começar ou já começou? Já comecei. Começou, né? Já comecei. Você começou aqui mesmo? Eu faço pelo Instituto Centro de Mediadores. Ah, tá. Tem 3 meses que eu estou fazendo a pós. Ela é 1 ano, né? Então tem 3 meses. Olha, mas eu já faço treinamentos e palestras voltado para a inteligência emocional e a comunicação. Porque como a comunicação sempre foi algo muito forte, uma habilidade minha, eu resolvi desenvolver. E aí eu também fiz um curso de especialização voltado para oratória sistêmica em Belo Horizonte. Porque a oratória não é só falar. O falar é inerente a todo ser humano, né? Isso. E quando alguém fala que tem medo de falar, é entender por que o medo. Isso mesmo. Então a oratória sistêmica ela vai muito mais do que só uma entonação de voz, uma modulação. É entender por quais os gatilhos que dispara quando você ouve. Agora é sua vez de falar. Me conte sobre você. Isso mesmo. Então eu trabalho isso. Meu esposo ele é professor de oratória. O curso dele é maravilhoso. Inclusive, ele já deu um curso para os engenheiros empreendedores do Sebrae para mim, quando eu estava com eles nas startups, em 2017. Eu fiz esse curso. É maravilhoso. Fiquei impressionada, assim. Né? Fala que a comunicação move, né? Eu era muito tímida também, né? Mas eu me redescobri por obrigação, né? Graças a Deus, porque eu era muito calada, muito calada. Jamais imaginaria fazendo isso aqui. E a gente tem tantas habilidades, a gente olha para o outro e fala, nossa, mas se eu tivesse a habilidade que o outro tem... E a gente tem mas muitas vezes a gente não olha pra gente, negligencia... E eu falo que tudo é treinável. Verdade. Às vezes o que falta para você é só uma estratégia, só uma técnica. Mas o ouro mesmo tá aí dentro. Verdade. E é isso que o meu trabalho também hoje, é ajudar essas mulheres a identificar quais são os pontos de habilidades dela e como monetizar isso. Que eu acho que foi o meu maior desafio e é o desafio de muitas alunas que eu atendo, é como monetizar esse conhecimento. E isso é muito legal. Legal demais. Tá tudo dentro. Bom, nós vamos ficando por aqui. Mas aí eu queria que você deixasse seus contatos
tá? E foi um grande prazer te ter aqui comigo, aqui na casa da Sueli, querida. Da Sueli, olha, é uma satisfação. A Sueli é minha parceira. Ela faz todo o meu material de treinamento. É mesmo? Caderneta, ela lápis, carimbos. Ela é maravilhosa. Eu falo Sueli dos carimbos, né? Mas eu falo que ela é muito mais, né? Exatamente. Bom, gente, os meus contatos, vou deixar aqui para você a rede social. Tem a rede social, onde eu atendo ali, trabalho a questão da inteligência emocional. Então, é o Flávia Vasconcelos Oficial. Flávia Vasconcelos Oficial. Só de você digitar lá, Flávia Vasconcelos, vai aparecer. E tem também a loja, que é o Tudo Aqui NAC. Que eu entendi que eu não vou parar, porque é onde eu me conecto com as pessoas. Excelente. É um modo de me conectar. E, é claro, me gera renda também. Né? Eu consigo ofertar ali, como eu disse, produtos com excelência e bem mais em conta do que a pessoa encontraria em outros lugares. Então, é o Tudo Aqui NAC. N-A-K no final. Tudo Aqui NAC. E o Flávia Vasconcelos? E o Flávia Vasconcelos Oficial. Excelente. E lá você pode encontrá-la também no WhatsApp, né? O seu link tá lá, né? No WhatsApp. Tem o link lá na bio. Tem até o link de um grupo lá na bio lá também. Se você clicar, você vai entrar num grupo maravilhoso que é do Treinamento FV, que é onde eu faço treinamentos e os cursos. E lá você vai ter a oportunidade de receber dicas, de receber aulas de formas gratuitas para você melhorar ali os pensamentos, como ter pensamentos mais positivos e uma mente mais produtiva, como você olhar para a área das suas habilidades, como identificar os sabotadores que te impedem de crescer, como identificar crenças que te limitam, porque tem crenças boas e crenças limitantes, como potencializar as boas e como identificar as que limitam e trabalhar também. Legal demais. Gente, os meus contatos são o Café Delas Oficial, a Reinice, que é a empresa que eu tenho com o Marcelo, Reinice _oficial, e o meu perfil do colágeno, que eu trato lipedema, @LorenaRibeiroBH. Então, foi um prazer te ter aqui comigo, querida, viu? Que você seja sempre muito bem sucedida nos seus desafios e no seu trabalho, na sua família. Você também. Obrigada por contribuir tanto pelo transbordo da nossa vida. Amém, amém. Então, até mais, até o próximo Café Delas.